E aí, molecada, tranquilo? Bom, nos últimos dias eu não tenho colocado senha, né? Então, vocês têm feito os exercícios aí sem a senha. Mas hoje já vou começar o vídeo com uma senha, tudo bem? Então, a senha do vídeo de hoje vai ser paçoca, tudo bem? Então, lá na pergunta, quando eu falar sobre senha, você vai ter que me responder paçoca, tranquilo? Então, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like se você ainda não deixou, se você gostar do vídeo, lógico. Se você não gostar do vídeo, pode deixar o dislike, não tem problema. Pega o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, senta num lugar bem gostoso para você prestar atenção e bora lá pro vídeo. Bom, pessoal do quinto ano, no último vídeo a gente finalizou, na verdade, né, as propriedades dos materiais, e aí no finalzinho eu conversei um pouco sobre alguns materiais e alguns usos que a gente dá para alguns materiais, né? Então, se ele é resistente, se ele é mole e assim vai. Só que depois da gente usar esse material, ele passa a ser meio que, vamos dizer assim, um empecilho para a gente, algo que está atrapalhando a gente. Então, o que a gente faz com isso? A gente joga no lixo. Só que, será que a gente joga do jeito certo? E o que é lixo? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o lixo sempre existiu, sempre houve lixo, tá bom? Não necessariamente na mesma quantidade que existe hoje, mas sempre houve lixo. O problema é que antigamente todo o lixo que era produzido por algum animal ou por algum ser vivo podia ser decomposto pela própria natureza. Então, vamos supor, um animal comeu uma fruta, sobrou o caroço da fruta. Um animal comeu uma fruta, sobrou a casca da fruta, tudo bem? Essa casca, a semente ou até um próprio animal morto, ele é decomposto pela natureza. Então passa uma semana no máximo, já não existe mais isso, tudo bem? Então esse era o lixo que havia anteriormente. Então restos de animais, restos de plantas ou restos de alguma coisa era decomposto pela natureza. Já o lixo que a gente produz hoje em dia nem sempre é decomposto pela natureza. Então, por exemplo, o plástico. O plástico está recheado, o nosso mundo hoje está recheado de plástico. Aqui mesmo onde eu tô, tem várias coisas de plástico. Eu estou usando umas sacolinhas aqui para deixar a luz um pouco melhor. Tem cadeira aqui de plástico, tem mesa de plástico, a gente tem potinhos de plástico. Na televisão tem plástico, no computador tem plástico, na minha câmera tem plástico, o tripé da minha câmera é de plástico. Enfim, a gente tem plástico em quase tudo, né, pessoal? E o plástico ele não é decomposto pela natureza, tudo bem? Os fungos, as bactérias, os agentes decompositores do nosso planeta não conseguem decompor o plástico. Outro material que é muito utilizado, e aqui também tem bastante, é o vidro. O vidro, você usa ele em copo, você usa ele em lâmpadas. Eu estou usando a lente aqui da minha câmera de vidro, a tela do computador é de vidro, as janelas são de vidro, garrafa de vidro e, enfim, várias coisas de vidro aí. Quando um vidro quebra e a gente joga ele fora, ele também não é decomposto. A natureza não consegue decompor esse material. Então, esses novos produtos que a gente começou a criar, a natureza não consegue decompor. E se a gente dá o descarte incorreto para ele, ele fica na natureza e pode prejudicar tanto a natureza como nós mesmos. E aí eu estou colocando a gente como algo fora da natureza, tá? Por mais que a gente faça parte da natureza, estou colocando nós, seres humanos, como algo além da natureza. Eu citei esses dois materiais, mas a gente tem vários outros materiais, né? O ferro, por exemplo, ele demora muito tempo para ser decomposto pela natureza. O alumínio e aí vai. E todos esses materiais que não necessariamente são decompostos pela natureza, eles podem trazer prejuízos imediatos, ou seja, muito rápido para a gente. Então, a gente vai conversar nas próximas aulas sobre lixos hospitalares, ou seja, seringa, curativo, esse tipo de coisa. Isso daí, pessoal, se você encosta numa seringa, você pode ser infectado por alguma doença, certo? Então, o descarte precisa ser o descarte correto. Ou mesmo sacolinhas plásticas, garrafas, essas coisas. Se você joga na rua, o que acontece? No momento que chove, todo esse lixo é levado até o bueiro e ele pode entupir o bueiro. Entupindo o bueiro, a água não consegue passar por ali e aí você pode gerar inundações. Então, se você não dá o descarte correto para o lixo, ele pode gerar prejuízos para a própria sociedade. E no nosso país não é incomum você andar por aí e ver muito lixo, pessoal. O nosso povo é um povo muito sem educação nesse ponto, né? Às vezes num terreno, você vê um terreno baldio e um monte de lixo lá, tá bom? Faz um tempinho já fui passear com meu filho de bicicleta
naquela estradinha que a gente vai para Santa Cruz de bicicleta, tem um lugar que tem sofá, tem televisão, tem um monte de coisa jogada. Pessoal, isso é um absurdo, tá bom? Você tem que dar o descarte correto para esse lixo, beleza? Além do que também, o lixo amontoado, ele pode trazer doenças para a gente. Então, se você joga restos de alimento em um determinado local, você pode atrair ratos, você pode atrair baratas, você pode atrair vários tipos de animais que podem estar contaminados e passar essa doença para a gente. Então a gente fez aqui uma grande introdução sobre o lixo. Vamos entender como funciona o nosso país com relação ao lixo. O nosso país, pessoal, o Brasil, todo ano gera 79 milhões de toneladas de lixo. E aí isso não é só lixo das casas, tá? É lixo em geral, de todas as formas de lixo. Pessoal, se a gente for fazer a divisão por habitante do país, o nosso país tem mais ou menos 210 milhões de pessoas. 210 milhões de pessoas. Uma conta simples, a gente vai fazer 79 milhões de toneladas de lixo dividido por 210 milhões de pessoas. O que eu quero descobrir com isso? Quanto lixo cada pessoa gera, tudo bem? Se você fizer essa conta, você vai chegar num resultado. Esse resultado é o quanto de lixo cada pessoa do Brasil, em média, né, produz por ano. Se a gente pegar esse valor e dividir por 365, a gente vai chegar na quantidade de lixo que cada pessoa produz por dia. Pessoal, por incrível que pareça, nós, brasileiros, produzimos 1 quilo de lixo por dia, em média, tá bom? Obviamente pode ser que você não produza 1 quilo, pode ser que você produza mais que 1 quilo, mas em média, até porque um bebê produz uma quantidade de lixo diferente de um adulto, assim vai, né? Mas em média, o brasileiro produz 1 quilo de lixo por dia, tá bom? Logo, em média, a gente produz 365 quilos de lixo por ano. Você consegue carregar de uma vez só todo o lixo que você gera? Eu não consigo carregar 365 quilos, mas em média eu produzo 365 quilogramas de lixo por ano, beleza? É muita coisa, pessoal. Bom, mas como eu falei para vocês, existem vários tipos de lixo. Tem o lixo que a gente faz em casa, tem o lixo que a gente faz na indústria, tem o lixo que a gente faz no hospital, enfim, tem vários tipos de lixo. Vamos estudar alguns deles hoje e nas próximas aulas. O primeiro lixo que a gente vai estudar é o lixo doméstico. Como o próprio nome diz, pessoal, o lixo doméstico ele é gerado em casa. E aí o que a gente gera de lixo em casa? Resto de alimento, papel, papelão, vidro, plástico, produtos químicos, tipo produto de limpeza, né, essas coisas, pilha, fralda, curativo, remédios e aí uma infinidade de coisas. Então o lixo doméstico ele é muito variado, certo? Então se você tem pessoas que tomam bastante remédio na sua casa, é provável que você às vezes tenha que fazer o descarte de remédios, tá bom? Tenha que jogar remédio no lixo. Ou se é uma pessoa que escreve muito, um professor, por exemplo, eu produzo muito lixo em papel, porque eu tenho que corrigir muita coisa. Então a casa, o lixo doméstico, ele é muito variado, pessoal. E dentro dessas variações, a gente tem o lixo reciclável, que pode ser o quê? Papel, papelão, metal, plástico, vidro. E a gente tem os lixos que não podem ser recicláveis, como resto de comida, pilha, medicamentos, fralda, guardanapo sujo, enfim. Desses lixos que não podem ser recicláveis, a gente tem o que a gente pode descartar no lixo comum, que são os alimentos, as fraldas, os guardanapos sujos, que é o que o lixeiro vai pegar, né? Que a gente põe algumas vezes na semana lá na lixeira. E a gente tem os lixos que tem que ter o descarte correto, por exemplo, as pilhas. Você não pode simplesmente jogar a pilha no lixo comum e nem colocá-la para ser reciclada. Você tem que levar a pilha, pessoal, pilha, bateria, né? Todas essas coisas que fazem algo funcionar. Você tem que levar isso aonde você comprou. Então, se você comprou numa loja, se você comprou no mercado, esse lugar que te vendeu tem que ter o local certo para o descarte. Por quê? Porque a pilha tem produtos químicos que podem prejudicar o ambiente. Então, se você jogar no lixo, essa pilha, depois de um tempo, ela vaza, né, pessoal? Então ela pode contaminar o solo ali onde o lixo é jogado, né? Então o que você faz? Você leva essa pilha, essa bateria no local que você comprou. Alguns mercados têm, né, o lugar para você descartar. E aí quando você põe a pilha lá, de tempo em tempo o mercado leva essa pilha para quem produziu a pilha.
E aí quem produziu a pilha tem que dar o descarte correto, beleza? E também a gente tem os medicamentos, pessoal. O medicamento, ele tem que ser levado de novo aonde a gente comprou. Então, se você comprou numa farmácia, se você comprou num hospital, alguma coisa assim, você tem que levar o medicamento lá. Por quê? Porque o medicamento, pessoal, também é feito por substâncias químicas. E pior, esse medicamento, dependendo se ele é um medicamento muito forte ou não, ele pode contaminar, caso você jogue em qualquer lugar, uma planta, um animal, e isso pode ser passado para vários outros lugares. Então os medicamentos, eles são incinerados, eles são queimados. E aí tudo que tem a ver com medicamento. Então, curativo sujo, a gente tem que levar na farmácia. Medicamento, seringa, todo esse tipo de coisa a gente tem que levar na farmácia. Por quê? Porque lá esses equipamentos, esses lixos, vão ser incinerados, ou seja, vão ser queimados para não haver perigo de contaminação, seja com doença ou seja com a parte química do remédio. Então, é importante que você entenda que dentro da nossa casa existem vários tipos de lixo. O lixo que é descartável, o lixo comum, que é aquele que a gente joga na lixeira não, põe dentro do saco de lixo e depois põe na lixeira, que o lixeiro vem pegar, e os lixos que a gente tem que dar o descarte correto, que é levar no supermercado onde a gente comprou ou levar na farmácia. Beleza? Obviamente, existem pessoas que não dão o descarte correto, joga tudo no lugar só. O que isso acontece, pessoal? Você pode contaminar o local onde o lixo vai ser jogado, pode contaminar pessoas que, infelizmente, mexem no lixo, né? Não infelizmente porque atrapalha a gente, mas infelizmente porque existem pessoas nesse tipo de situação que precisam revirar o lixo. E também você deixa de fazer algumas pessoas ganhar dinheiro. Como, por exemplo, o cara que pega reciclagem, ele pode ganhar dinheiro com aquilo. Mas a gente vai estudar a reciclagem mais pra frente, beleza? O que eu quero que vocês entendam hoje é o que é lixo, quais tipos de lixo a gente tem na nossa casa e o que a gente tem que fazer com os lixos da nossa casa, beleza? Então, se você não separa o lixo na sua casa, é interessante você começar a separar agora, beleza? A gente vai comentar sobre a reciclagem daqui a pouco, em outros vídeos. Mas você pode fazer uma rápida pesquisa na internet aí e aí ver o que você pode reciclar, o que você não pode reciclar. Aqui em casa, o que eu faço? Eu pego o lixo comum e coloco num saco preto. E pego o lixo reciclável e coloco num saco verde, tá bom? O lixo comum eu ponho em cima da lixeira, o lixo reciclável eu ponho embaixo da lixeira, encostado na lixeira. O cara que pega lixo aqui reciclável perto de casa, ele gostou da ideia. Ele começou a falar para algumas pessoas fazerem isso. Por quê? Porque o lixeiro, ele acostuma com isso e ele passa a nem pegar mais o lixo verde. Então, ele passa direto nesse lixo verde, porque às vezes o que acontece? Se você põe um saco de lixo reciclável e o saco de lixo normal um do lado do outro, às vezes o lixeiro pega os dois e pega o lixo que não precisava pegar, que é o lixo reciclável, certo? Uma outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, pessoal, é quando você quebra uma garrafa, você gera uma garrafa de vidro, né? Você gera coisas que podem ser perigosas para você e perigosas para o lixeiro também, e até para quem vai às vezes mexer no lixo. Então, uma dica é, sempre quando você quebrar uma garrafa, um copo, alguma coisa, embrulha os cacos de vidro ou numa caixinha, ou às vezes até numa sacolinha, ou num papel, num pano velho, que é para você evitar que a pessoa, quando for mexer no lixo, ou até mesmo no lixeiro, ou até mesmo, se você colocar no saco de lixo, pode rasgar o saco de lixo e cair todo o lixo no chão, né? Então, para você evitar problemas. Então, nunca deixe o vidro solto dentro do saco de lixo, beleza? É só uma dica, né, para ajudar vocês aí e ajudar quem também pega o lixo. Bom, pessoal, então o vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, me mande uma mensagem, beleza? Não se esqueça de fazer as listas de exercício, no caso a lista de exercícios, né? Que já está disponível para vocês. Não se esqueça que teve uma senha e agora vai ter outra senha, beleza? Então hoje temos duas senhas. A segunda senha de hoje então vai ser vidro, beleza? Então você vai responder lá a pergunta da senha com as duas senhas de hoje, tranquilo? Então um forte abraço, não se esqueça de fazer esses exercícios, não se esqueça que amanhã tem vídeo de correção e espero que vocês estudem bastante e tenham uma boa semana. Um abraço e valeu!